Nós conhecemos um jovem pródigo, um filho pródigo, um filho perdido, que ele, quando chegou lá no fundo do poço, né, pronto para comer, disposto a comer a comida do porco, aí ele, opa, tem um pai, posso voltar para lá, vou voltar, vou falar com ele e pedir perdão. A história do povo de Israel praticamente é a história de muitos cristãos, que só se lembram de Deus quando a coisa está feia, quando a coisa aperta. E aí Deus usa homens para nos falar diretamente conosco sobre a nossa realidade e o que nós devemos fazer. E aí está Sansão. Versículo 3, capítulo 13, versículo 1 diz então, conta a realidade do povo. O versículo 2 diz que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Eu não vou ler os versículos, você pode ler depois, mas tem todo um enredo para o nascimento de Sansão. Hoje aparece para a mulher, conversa com ela, depois ela conta para o marido fica ali meio, será que é, não é? Ele aparece de novo para os dois, ele quer oferecer o holocausto para o anjo, mas o importante de tudo isso é que no versículo 5, a partir do versículo 4, o anjo disse para a mulher: ora, diz que ela ia dar à luz a um filho, e agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E Sansão, antes de nascer, mesmo antes de nascer, e aí meus amigos que têm discutido comigo, aí cabe uma eleição. Antes de nascer ele já é escolhido para fazer algo. Ele não tem a opção de não ser, ele já nasce para ser o que Deus quer que ele seja. Ele nasce e o anjo diz para a mulher: do teu ventre vai nascer um jovem, vai nascer uma criança, e essa criança tem uma missão. Qual que é a missão dele que a gente lê no versículo? Livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E diz o seguinte, olha que curiosidade, ele diz que essa criança, ela seria um nazireu. Nazireu era uma pessoa que fazia um voto com Deus, um voto voluntário, que era não cortar o cabelo, não tocar em cadáveres e não beber o fruto da uva. Nada, nem suco de uva, nem vinho, nem uva passa, nada que viesse da uva ele podia comer, ter contato com isso. E aí o nazireu tinha que cumprir esses votos. E Sansão, ele nasce, se você ver comigo no versículo 24 e 25, depois dessa história toda com o anjo, diz que depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã e entre Zorá e Estaol. E a mulher, aconteceu com a mulher exatamente o que Deus tinha dito que aconteceria. Ela dá à luz um filho. E o nome dele é Sansão. Você conhece alguém chamado Sansão? Na escola, lá na rua, tem um Sansão na nossa rua? Só cachorro. Só cachorro. É engraçado, cachorro as pessoas dão bastante nome de Sansão, né? Mas, então quando tiver um filho, né, Rogério? Pensa na possibilidade, né? Tá pensando, Natália? Sansão, vem aqui, Sansão. É nome estranho, né? Não acho muito legal também não, Sansão. Parece de cachorro, né? Coitado. Sabe o que significa Sansão? Sansão significa o pequeno sol. O pequeno sol. E nós falamos no PG no último sábado que naquela época o costume era dar um nome para os filhos de acordo com o que o pai queria que eles fossem, ou conforme Deus havia dito que eles fossem. E o nome que a mãe escolhe simboliza o que ela espera que o filho se torne. E quando ela chama de Sansão, ela fala: eu espero que meu filho se torne um pequeno sol. Não um sol, mas um pequeno sol. Sabe o que diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16? Será que alguém pode abrir para a gente e a gente poder ler? Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Alô? Oi? Não, daí não. Só pode ler, né? Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Leia, Rogério. Vai, leia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. É qual, pastor? 14 a 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ok.
E aí Sansão, ele começa com um início de vida muito promissor, não é? Um pequeno sol nascendo de uma promessa de Deus, fruto de uma experiência sobrenatural dos seus pais. Fruto de uma experiência sobrenatural de seus pais como um anjo. Você já pensou em nascer assim? Não seria uma pressão muito ruim nascer assim? Você imaginou que é ser filho, por exemplo, do Ronaldinho, fenômeno? Já imaginou já? E onde não, tô falando sério. E onde você for, as pessoas lhe perguntarem: e aí, você vai ser um grande jogador? Ou seja, o filho do Nelson Piquet, por exemplo, olha, você também vai ser um grande vencedor? Você também vai ser igual ao seu pai? E ele mesmo não entendendo o que acontece, ele já nasce com uma grande responsabilidade. Sansão, a ser um pequeno sol, ser um homem que tem a incumbência de livrar ou interromper o sofrimento que o povo vem tendo há 40 anos nas mãos dos filisteus. Eles eram castigados, eles eram os escravos dos filisteus. E ele nasce ouvindo sua mãe dizer: meu filho, você é uma criança especial. Você é uma criança que não é como as outras. Você não vai cortar cabelo, você não vai comer nada de uva. Os seus amiguinhos vão comer uva, mas você não vai. Os seus amiguinhos vão tomar suco de uva, mas você não vai. Você vai ser cabeludo. E a palavra de Deus diz que naquela época, para a mulher ter cabelos compridos era uma coisa fantástica, mas para os homens era sinal de vergonha ter cabelos compridos. Para a mulher tudo bem, mas para o homem não. E ela diz para o seu filho: você vai ser diferente deles. Você vai ter cabelos compridos. Todas as crianças vão cortar o cabelo, mas você não vai. Porque você é o meu pequeno sol. Você é o pequeno sol que Deus colocou nessa nação para livrar o povo das mãos dos filisteus, livrar esse povo das mãos dos filisteus. Caramba, hein? Fala a verdade. E eu pedia conta, você não pedia não? Fala: dá licença, poxa, eu quero ser normal, eu quero jogar bola, eu quero cortar cabelo, eu quero andar como os meninos andam, eu quero comer o que eles comem. Eu não pedi para ser assim, eu não escolhi para ser assim, eu não quero ser um nazireu, é uma opção minha não ser. Mas a mãe, desde o nascimento, diz: você é o meu pequeno sol. Você é o pequeno sol de Deus para essa geração. Você é quem Deus escolheu para iluminar esse povo. Você é quem Deus escolheu para fazer a diferença no meio de tanta gente que não tem coragem. Você é o que vai livrar os mãos do nosso povo dos nossos inimigos. Quando Deus nos escolhe e nós somos salvos, a gente recebe a mesma notícia, não recebe? A primeira pergunta que as pessoas falam, que o Éder contou também ontem de noite, é: se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar de ir. Vai. Né? Seja lá o que ele perguntou, vai. E se a pessoa já pergunta, é porque ela já sabe que é errado. Vocês falam assim: então, pai, antes de você perguntar o que é, vai ter que deixar. Se está lhe acusando, vai ter que deixar. Eu acho interessante porque é um preço a ser pago para se cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Se algum jovem que veio aqui nesse acampamento pensa que, ou se pensou que para cumprir a vontade de Deus vai ser facinho, eu adianto que não vai. E puxa vida, pastor, você está desanimando a gente, né? O senhor, em vez de animar, o senhor está desanimando. Não é desanimando, é a realidade. A vida cristã é uma vida de luta. E nós lutamos contra os nossos inimigos todos os dias. E para se lutar contra o inimigo, para se vencer a batalha, é preciso se preparar, é preciso estar forte, é preciso estar preparado espiritualmente para enfrentar o maligno e vencer ele. Não é isso mesmo? Pastor, você me ajuda? Lógico. Os irmãos ajudam? Com certeza. A igreja ajuda, sim. Bíblia, Espírito Santo, comunhão, ajuda? Lógico que ajuda. Mas que é difícil é ou não é? E Sansão cresce assim. E eu quero falar com você nessa noite sobre 3 coisas que, assim como Sansão, nós somos chamados para ser luz, e nós também corremos o risco de começar bem e terminar mal, todos nós, em nossa vida espiritual. E eu quero dizer 3 coisas que levaram Sansão a perder o seu brilho, a perder o seu resplendor de sol. O pequeno sol, você vai ver que chegou no final da vida meio apagadinho. Ele chegou meio mais para brasinha do que para pequeno sol. A primeira coisa que ele cometeu e que tirou o brilho dele é que ele era um homem governado pelas suas emoções.
O que ele sentia, o que dava na telha de fazer, ele não queria nem saber. É agora que eu faço e pronto, acabou. Muito impulsivo, muito intempestivo, muito obstinado, que nem o nosso filho pródigo de hoje de manhã. Ele botava na cabeça, por exemplo, que ele ia casar com uma mulher, ele enchia a paciência do pai e da mãe, encheu a paciência do pai e da mãe, até convencer de que casar com aquela mulher era a melhor coisa que ele podia fazer na vida. Embora seus pais dissessem: meu filho, não é muito legal isso, porque a mulher é filisteia, e a nossa guerra é contra os filisteus. Você vai casar com uma mulher que é filisteia, não faça isso. Vai ser difícil para você cumprir o seu chamado se você casar com alguém do outro lado. Como é que vai ficar essa história? Como que você vai poder guerrear se você casar justamente com a mulher do inimigo? Seria como se nós entrássemos em guerra com o Paraguai e ele dissesse: eu vou casar com a paraguaia. Não é como, irmão, não vai dar certo, vai dar problema. Não tem como, se eu viver lá eu vou ser perseguido, se ela viver aqui vai ser perseguida, e não vai, é impossível isso. Mas o camarada, ele era tão apaixonado pelas suas emoções, que ele gama na mulher, ele apaixona, ele fala: não, é essa. Ele não quer saber se é filisteia, se é cananeia, se é grega, egípcia, se é morena, loira, ele fala: é essa, e agora eu caso com ela. Nós temos paixões e emoções que são assim também, não são? Não temos? Quando bate um desejo e fala assim: agora é a hora. E aí você pode escutar música, pode o pai falar, pode o pastor dizer, pode o Espírito Santo descer, pode ouvir o que quiser. Você fala: não me interessa, o que eu quero é aquilo e agora eu vou. E ele não quer saber. Eu queria compartilhar com você que ele é um homem que perdeu o seu brilho, porque ele é governado pelas suas emoções. No capítulo 13, versículo 25, diz que o Espírito Santo do Senhor passou a incitá-lo, passou a ensiná-lo, passou a colocar no coração de Sansão o desejo de cumprir a vontade dele. Capítulo 13, versículo 25. Sansão não foi instruído por um professor. Sansão não frequentou a faculdade de teologia, ele não tinha igreja, ele não tinha um pastor. Quem falava o que ele tinha que fazer era o próprio Espírito Santo de Deus. Não é maravilhoso isso? Rapaz, esse Sansão, se a gente visse ele agora, nesse momento, rapaz, esse cara tem futuro. Ele tem futuro, ele tem uma promessa de Deus, ele tem o Espírito Santo que fala com ele. E mais do que isso, o cara tem um dom sobrenatural. Você sabe o que é matar 1000 pessoas com a queixada de jumento? 1000 de uma vez, não matar uma levada só, com um pedaço de osso. Matar 1000. O camarada, se você ler a história dele, quando ele dorme com uma prostituta, ele acorda com uma vontade de fazer bagunça um dia de manhã, e um dia de noite, ele fala assim: eu vou arrancar a porta da cidade. Ele arranca a porta da cidade, mas não é uma porta que nem da sua casa, é uma porta gigantesca. Ele arranca com batente e tudo, e põe na cabeça e leva até o Monte Hebron a porta, e coloca lá em cima, só de sacanagem, só para fazer farra, só para mexer com os caras só. Ele arranca a porta com batente e tudo, e põe na cabeça e leva a porta da cidade. Agora vocês não tem mais porta, seus trouxas, e põe lá no monte, porque ele tem vontade de arrancar a porta, ele arranca a porta. Ele não quer saber. Se ele tem vontade de matar 1000, ele mata os 1000. Se o leão vier, ele não tem conversa, ele pega ele e mata também. E aí, Sansão é um homem totalmente levado pelas suas emoções, principalmente pelo ódio e pela vingança. Mas tem um outro personagem bíblico que também era levado pelas suas emoções. Lá em Gênesis, você não precisa abrir, capítulo 4, versículo ao versículo 7, nós temos lá Caim. E Caim veio o irmão oferecer sacrifício, e Deus fala para ele: Caim, o pecado bate na sua porta, mas você tem que dominar, Caim. Você está com ódio, você está com inveja, você está com ciúme, Caim, mas não faça isso, Caim. Deus fala com Caim, sabe o que é isso? Deus fala com Caim, não é através da Bíblia, não é através de uma música, não, falou com ele. Caim, o pecado está na tua porta, não faça isso, Caim. O que Caim faz? Chama seu irmão para uma conversinha no meio do mato. Vamos lá conversar. Ô meu irmão, que saudade de você, vamos dar um passeio junto. E a traição, da maneira mais cruel possível, mata o seu próprio irmão porque teve ciúme, inveja ou qualquer outro sentimento ruim que você imaginar no coração dele. Sansão tem um ódio danado de filisteu. Danado. Cresceu. Vou dizer, eu li um escritor dizendo que Sansão era uma arma de guerra. Já viu o filme do Sylvester Stallone, né, o Rambo?
É mais ou menos isso. O cara nasceu, foi treinado para matar. Ele foi treinado para libertar na força. Deus capacitou ele para fazer isso. Parece ser estranho, né? Mas essa é a realidade dele. Deus deu força para ele para matar. Sansão, você é o cara que vai libertar na força o povo das mãos dos filisteus. Se você abrir comigo no capítulo 15, versículo 7, a palavra de Sansão é assim. Deixa eu só contar também mais um pedaço da história dele. Sansão, ele tem, versículo 15, capítulo 15, versículo 1, diz que ele passa algum tempo na ceifa do trigo, é um cara trabalhador. E depois ele leva um cabrito e vai visitar a sua mulher, que ele casou. E aí quando ele chega lá, ele pensa assim, vou entrar na câmara com a minha mulher, ou seja, vou dormir com ela. E aí, porém o pai dela não deixa ele entrar. Aí, amigo, o tempo fechou. O cara afinzão de deitar com a mulher, tá entendendo? Chega lá, o sogrão na porta fala que não. Aqui tu não vai entrar não. O cabra ficou macho. Sansão ficou bravo. Já casei, a mulher é minha. E eu não sei como é que ele não meteu a mão no sogro, né? Devia ter quebrado o sogro no primeiro lugar, né? Vem cá, seu safado, vou meter a mão no você. Mas Sansão, se você continuar lendo, ele faz um negócio muito louco. Ele arruma, eu não sei como, a Bíblia não conta, mas ele arrumou 300 raposas. 300. E amarrou no rabo de cada uma delas uma tocha de fogo. Tá entendendo? E soltou os bichos no meio da plantação. E foi fogo para tudo quanto é lado. Imagina só a cena. O versículo 1 diz que ele estava vindo da ceifa do trigo. O trigo estava sequinho para ser colhido. E ele solta as 300 raposas no meio da plantação e deixa tacar fogo. Os filisteus ficaram machos também. Ah, rapaz, quem que é esse Sansão? Quem que ele pensa que ele é? O versículo 7, olha o que Sansão diz. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. No versículo 11, ele repete: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? O povo dele é contra ele. Fala: Sansão, você botou a gente numa saia justa. A gente vai ter problema, a gente vai sofrer retaliação. O que ele disse? Assim como fizeram a mim, eu fiz a eles. Bateu, levou. Não deixou eu dormir com a minha mulher, eu acabo com tudo que eles têm. Comigo é assim. Tá entendendo? Na peixeira, você devia ser cangaceiro, né? Comigo é assim. Bateu, levou. Não fez o que eu gostei, é na hora. É na hora. E aí Sansão perde o seu brilho, porque ao invés de lutar a guerra que era de Deus, ao invés de cumprir o propósito que era de Deus, ele está lutando a sua própria guerra. Ele cuida dos seus próprios interesses ao invés de cuidar dos interesses de Deus. Ele está preocupado mais com o que fizeram com ele do que estão fazendo com o povo. Ele deixa de voltar os olhos ao seu ministério, vamos dizer assim, e passa a olhar para a sua própria barriga e dizer: o que fizeram comigo, e eu vou me vingar, e comigo é assim, e se fizer de novo, vai tomar de novo. Quantos cristãos, quantos crentes, quantos jovens, quantas pessoas de idade não conseguem controlar as suas emoções no seu dia a dia e perdem o seu brilho de cristão perante as outras pessoas, não conseguem mais ser luz perante as outras pessoas porque é ofuscado pelo seu próprio mau testemunho, porque na hora H grita, porque na hora H fala um palavrão, porque na hora H se vinga, porque não consegue controlar sua própria emoção, porque diz assim: eu não posso ficar quieto, eu não sou trouxa, eu não sou idiota, se fizer comigo vai levar, e comigo é assim. Eu desço da cruz, deixo Jesus de lado, o Espírito Santo me esquece. Na hora H eu perco a razão, é sangue nos olhos, né? Que o nordestino fala, é sangue nos olhos, eu vou lá e faço mesmo. Quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus, talvez em lugares como esse, em acampamentos como esse, às vezes dentro da própria igreja, porque um irmão fez alguma coisa que a gente não gostou, e a gente já parte para cima dele com tudo, é agora. E se não fosse legal matar, capaz que tinha gente matando gente dentro de igreja. Se fosse permitido, tinha gente matando o outro dentro de igreja. Porque simplesmente não consegue controlar sua emoção e não se preocupa com o que Deus quer que ele faça, mas se preocupa com o seu próprio bem-estar. O que vão dizer de mim, o que vão dizer da minha honra. Imagina aí um cara super forte, Sansão, o cara mais respeitado de todo esse povo, e o cara não deixa eu pegar minha mulher dentro da minha própria casa. O que vão dizer? Onde vai minha fama desse jeito? Ele quebra tudo, ele acaba com tudo, simplesmente para resguardar o seu próprio ego.
A gente precisa se lembrar de Jesus, que foi uma ovelha, que não tinha mancha, que não tinha pecado nenhuma, e foi levado ao matadouro, e diz que da boca dele não saiu palavra nenhuma, não teve murmuração nenhuma. Ele que não devia nada, ele que não precisava sofrer nada, se subjugou, se submeteu a ser humilhado por mim e por sua causa. Ficou quietinho, falaram mal dele, a família dele falava mal dele, de Jesus, dizendo: imagina, os irmãos dele não criam nele. Mas ele estava lá. Esse é o meu ministério, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. A minha comida e minha bebida é cumprir a vontade de meu Pai. Eu vou fazer até o fim. Eu vim para isso, para obedecer. Eu vim para fazer o que Deus quer, e eu vou fazer até o final. Ao invés de ser guiado pela sua emoção, nós devemos ser guiados pela nossa determinação e obedecer a Deus. Pastor, o que vão falar de você? Estou me lixando que vão falar de mim. O pastor anda sem camisa, o pastor anda de bicicleta, né? Eu contei outro dia. O pastor faz isso, o pastor faz aquilo. Nossa, o pastor brinca com os meninos. E daí, irmão? E daí? Qual que é o problema? Mas o pastor não faz isso. Dane-se os outros, eu faço. Não tô nem aí. Eu sei para que fui chamado. Eu sei para que Deus me capacitou. Eu sei o que tenho que fazer e eu preciso fazer. Senão não tenho paz no meu coração. Senão não tenho sossego quando eu durmo. Está entendendo? Eu sei que eu sou o pequeno sol, por exemplo, no caso de Sansão. Aonde eu vou, as pessoas... Imagina Sansão. Eu acho muito louco essa ideia do nome, porque imagina onde ele estiver, as pessoas chamarem ele: ô pequeno sol, chega aí, ô pequeno sol. Por mais que ele queira se esquecer de quem ele é, as pessoas dizem para ele: chega aí, ô pequeno sol. Vamos lá conversar, vamos jogar bola, pequeno sol. E ele não consegue se libertar do chamado que ele tem no coração. A segunda coisa que apagou o brilho de Sansão está no capítulo 15, versículo 11 e versículo 12. Sansão era um homem que lutava sozinho. O versículo 11, as pessoas foram reclamar com ele que ele tinha colocado fogo na seara com a estratégia das raposas. E ele falou: não, é assim que me fizeram e é assim que eu vou fazer para eles. Versículo 12: descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram subir na rocha. E aí tem outra história. Sansão é um cara que não consegue trabalhar em equipe. Gideão foi outro juiz, e Gideão já foi diferente. Gideão, ele escolhe pessoas, ele escolhe 300 homens que vão lutar com ele. Fala: cara, eu não ganho essa luta sozinho, vocês vão ter que lutar comigo. E a parada vai ser assim: a hora que eu levantar, a hora que eu gritar, vai acontecer isso assim, assado. E eu conto por todos vocês. Nós vamos vencer essa batalha. Tudo bem? Tudo bem. Sansão é um cara extremamente egoísta. Ele acha que pode vencer sozinho a batalha dele, que os filisteus não são nada perto dele. Sansão é um homem que luta sozinho. Ele poderia ter buscado a ajuda dos seus irmãos, mas não faz isso. Ele acha que é autossuficiente. Ele talvez pela própria força dele, né? Pô, matei 1000, mato 2000, mato 5000, o que é? Eu vou ver, não sei até onde eu vou, até onde eu posso ir. Acontece que cada um, realmente nós somos responsáveis por cada coisa que nós fazemos. Romanos diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas por outro lado, a igreja do Senhor é uma obra coletiva, é um conjunto. Deus, quando fala para Pedro: olha Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Não é só Pedro que é a igreja, ele não é só Pedro. A igreja não é só feita por um homem, Pedro. É por todas as pessoas que compõem a igreja. E a gente não vence nenhuma batalha sozinha, nenhuma batalha sozinho. Nós precisamos dos nossos irmãos. Acampamentos como esse, que eu já fui muitas vezes, é o momento de você fazer amizades, mas não amizade com mal. Que amizade pode ser com mal, não pode? Fazer uma amizade com bem. E dizer: irmão, o negócio é o seguinte, irmão, eu sou chegado num negócio lá. E confesso o pecado para ele. Pô, rapaz, você não sabe, pra vir para cá foi uma luta, rapaz. Eu fiz assim, assim, assado. E encontrar numa companhia alguém que lhe ajude, não que lhe derrube. Encontrar numa companhia, numa amizade, alguém que diga: rapaz, sabe que eu também já passei por isso, mas eu venci assim, assim, assado.
Ou na melhor, você pode dizer, irmão, olha, eu não sei direito o que fazer, nem lhe dizer, a única coisa que eu posso fazer é orar por você. E eu me disponho a estar orando por você para que você seja liberto desse pecado. Se acontecer alguma coisa com você, você pode ligar para mim qualquer hora do dia, da noite, manda mensagem, SMS, Facebook, do jeito que você quiser, sinal de fumaça, né? E eu vou te ajudar, porque eu sei que eu sou seu irmão e eu preciso te ajudar nisso. Diga para o seu irmão assim, irmão, sozinho não. Sozinho não. Sozinho não. Sozinho não, hein? Agora o terceiro ponto, meu terceiro e último ponto, fala que Sansão, ele é um homem que perdeu o seu brilho, perdeu o seu chamado de Deus, porque ele não era um homem íntegro. No capítulo 14, versículo 8 a versículo 9, versículo 8 e versículo 9, diz que depois de alguns anos, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Várias vezes na vida de Sansão, a gente repara que ele é um cara que gosta de correr riscos. Ele gosta de aventura, ele gosta de perigo. Eu não gosto. Eu, sinceramente, prefiro coisas mais seguras. Eu detesto montanha-russa, roda gigante, essa coisa assim eu não curto, não vejo objetivo naquilo. Mas tem gente que tem um lado aventureiro, ele gosta. Quanto mais perigoso, quanto mais emocionante, quanto mais adrenalina o bagulho tiver, mais eu quero ir. Eu curto isso, sair de casa sem saber para onde eu vou, aonde vai parar. Não é isso mesmo? Tem gente assim? Feriadão tá aí, ele não quer nem saber, ele põe a mochila nas costas, R$10 no bolso, e aí onde você vai? Ah, sei lá, vamos aí. Vamos ver o que vai dar. Carona, a pé, bicicleta, vai andando. Tem gente que é assim, doida. A questão é que ele não era um homem íntegro, porque ele quebra a aliança que ele tinha desde o nascimento. O compromisso que o Senhor colocou na vida dele ser um nazireu. O nazireu, o significado da palavra nazireu, é uma pessoa consagrada a Deus. Uma pessoa separada para servir a Deus. Esse é o nazireu. E quais foram as condições, quais eram os requisitos para ser um nazireu que eu disse no começo? Sem valer prêmio, né? É a palavra de Deus, não beber nada que provém do vinho, não tocar em cadáver, não cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo, não podia beber nada que viesse da uva, literalmente. É da uva. É. Foi quase. E também não podia tocar em cadáver. Uma questão, eu nem vou discutir, mas uma questão religiosa. Tocar em cadáveres era uma coisa impura e tinha uma série de questões aí que envolvem isso. O que ele fez aí no capítulo 14, versículo 8 e 9? O que o abençoado fez? Depois de algum dia voltou ele para tomar e apontando o caminho a ver o corpo do leão morto, ele pegou. Eu queria ler com você o versículo 5 também. Diz que desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Aonde que ele estava andando? Onde que ele estava andando? Versículo 5. Nas vinhas. Na plantação de uva. Rapaz, mas ele não tem senso, não tem? Ele anda no lugar que ele não devia andar. Eu acho interessante que a gente, lá em Tiago, capítulo 1, se não me engano, diz que o pastor também falou sobre isso quando ele pregou, que o pecado, como é que ele começa? Aonde que ele nasce o pecado? Aonde começa? Imagino como seria. Lembra da Eva sempre lá? A cobra chama a atenção da Eva para o fruto. Olha lá o fruto lá, Eva. Daí ela olha, tá vendo o fruto? É legal aquele fruto lá. Se você comer, vai ser da hora para você, vai ser legal, vai ser bacana. E ela olha, imagina como será ser ao comer. E aí, pecado, uma vez concebido, ela vai lá e consome o pecado. Pega, come e pronto, está feito. Esse é o pecado. Se eu morasse no Jardim do Éden e Deus dissesse assim para mim, cara, olha, está ali a árvore do fruto, a árvore da vida. Se você comer daquilo ali, cara, é morte. Estou falando que eu faria, não sei se faria, mas hoje imagino que faria.
Rapaz, eu mudar para o lugar mais distante que tinha dali. Não seria a atitude mais sensata? Não seria uma atitude mais sensata que a da nossa Maria? Rapaz, se alguém me disser assim, olha, tem um bairro lá na nossa cidade que, cara, você passou ali, é ser assaltado. O que você faz? Vou lá para ver se é verdade. Você é um espertão lá. Você é um esperto. O que você faz? Você desvia o seu caminho. Lá não. Eu só quero dizer para você que ninguém, escuta só o que eu vou te dizer, ninguém se distancia de Deus. E nós falamos sobre isso de manhã, eu estou terminando já. Nós falamos sobre isso, ninguém se distancia de Deus numa velocidade supersônica. A gente se distancia de Deus muito aos poucos, muito aos poucos, muito devagar. É muito devagar o processo. É na segunda-feira você não conseguir ler a Bíblia e falar, poxa, é só um dia, e amanhã eu vou ler, amanhã eu começo. Daí na terça-feira você acordou atrasado, o relógio não tocou, sei lá, aconteceu uma coisa, pô, mas amanhã, essa semana tem 7 dias, se eu estou só no terceiro, né? Amanhã vai ser o dia de eu começar. E aí vai tentar começar depois. O que tem? O que tem? Qual é o problema? Te me convidaram para uma festa? Não estou dizendo que você não deve ir. Mas eu sei que nessa festa não é um ambiente para mim, não vai ser uma festa cristã. E eu tenho problemas. Deus já me disse, eu tenho convicção de que não posso ter contato com determinadas coisas. Está me entendendo? Coisas. É Deus dizendo assim, meu filho, tu não vai comer nada de uva, tá entendendo? E Sansão faz o quê? Passeia no meio da uva. Ora, aí é pedir para dar errado, não é? Não é pedir para dar errado. Ele está fazendo a coisa errada no lugar errado, sabendo que Deus não quer que ele faça aquilo. E aí o que aparece lá? Um leão novo, um leãozinho. E aí ele cismou com o leãozinho. E pau no leão. Matou o leão. Depois de alguns dias ele volta. E olha só que coisa estranha, gente, que não me entra na cabeça aí. Se alguém puder me explicar isso, eu de coração agradeceria. Como que pode um defunto, o leão morreu, tá cheirando mal, tudo bem? Não é só carcaça, o bicho ainda tá apodrecendo ainda. Depois de alguns dias ele volta e o fedor é uma desgraça. E ele olha lá dentro, o que tem lá dentro do leão? Mas faz sentido para você um negócio desse? Favo de mel dentro de um leão morto? É coisa de gaiudo. Agora você acertou, Sansão. Agora foi mesmo. Agora foi mesmo. Eu só posso imaginar um negócio desse. Cara, se você tá andando... Imagina só. Você tá andando na rua. Olha só que coisa estranha. Você tá andando na rua e de repente aparece para os meninos, né? Aparece uma loira fantástica, fantástica. E fala, você é meu príncipe. Tudo que eu imaginei era encontrar você na vida. Você é tudo que eu quero pra mim e é agora. Fala bem alto aí, irmão. O que você vai falar pra ela? Vai parar mentira, que eu não gosto de mentira, não. E a loiraça fala, Geté, mon amour, te amo, você é tudo que eu sonhei. E aí você olha pro lado e fala, será que ele é pegadinha do Faustão, alguma coisa assim? Será que estão querendo me pegar? E ela fala, não, meu querido, eu saí de casa hoje e o primeiro homem que eu encontrasse, eu falei que ia me apaixonar por ele, é você. Peraí, rapaz, tá estranho demais essa história, não tá não? Tá uma coisa estranha esse negócio. Andar pela rua e ver um defunto na beira da estrada e ver dentro nele um favo de mel, mel escorrendo para fora, e ter vontade de comer o mel que está saindo de um defunto, você está de sacanagem, você está de brincadeira. Se eu tivesse do lado de Sansão, eu falo, cara, você é burro. Você não está vendo que esse negócio é impossível de acontecer? E que por mais que seja possível, cara, isso é uma cilada do diabo para você tocar em algum cadáver e fazer o que você não devia fazer. Você é um idiota, você não está percebendo isso? Acontece que nós nos distanciamos de Deus aos poucos. E Sansão já está um pouquinho distante de Deus. E quando ele olha aquilo, ele é guiado pelas suas emoções. E ele olha para o mel e fala, nossa, tudo que eu queria agora era um pouquinho de mel. Tudo que eu queria agora era mel. E ele não pensa duas vezes, ele mete a mão no mel e sai comendo. E pior do que tocar no cadáver, ele pega aquilo que é impuro, porque estava em um cadáver, leva para o
seu pai e para sua mãe e diz: olha só que coisa da hora que eu achei na rua. Come aí, mãe, come aí, pai. Além de pecar, ele faz os seus pais pecarem também. Além de fazer errado, ele torna seus pais errados também. E é assim que nós, que somos jovens, que deveríamos ser cristãos, que deveríamos transformar a nossa casa, que deveríamos ser luz no nosso lar, onde nós estivéssemos, além de estragar a nossa própria vida, a gente estraga de todo mundo que está perto da gente. Porque a gente se distancia de Deus, porque a gente não escolhe obedecer a Deus, e além de fazer mal para a gente faz mal para todo mundo. Em última instância, além de pecar para ele, fazer mal para ele, fazer mal para os seus pais, ele está abandonando um povo todo que dependia dele. Está lá o povo pagando preço, sendo escravo dos filisteus, enquanto ele devia estar fazendo a coisa certa e libertar o povo deles. Enquanto a gente não toma a nossa... Porque a gente tem uma desculpa que a gente diz: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quando a gente fala sobre sexo, as pessoas dizem: é meu, eu dou para quem quiser. Fala ou não fala? Fala ou não fala, gente? Fala. É meu, sou eu. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser, com quem eu quiser, o que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Engano seu. Porque o corpo não é seu, o corpo é do Espírito Santo, o corpo é de Deus. E tudo que você faz contra o seu corpo, a igreja de Deus sofre. A gente enfrenta cultos onde a gente não consegue ter clima para cultuar a Deus por causa de gente que está na carne, gente que está pecando, e além de fazer mal para si mesmo, faz mal para os seus irmãos da igreja. A gente tem luta espiritual, o inimigo se levanta e fala: meu Deus, o que está acontecendo? É o desgraçado do irmão que não pecou, que pecou e que não obedeceu a Deus. Desgraçado no sentido de falta de graça. Perdeu a graça. E a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Que luta é essa, irmão? É o abençoado lá que está lá na carne, que está comendo mel tirado do defunto. E além de fazer mal para ele faz mal para a gente também. Ele não nota isso, ele é egoísta. Ele é guiado pelas emoções dele, ele não está nem aí o que está acontecendo com os outros. Ao invés de olhar para um lado e falar: cara, se eu for um bom cristão, eu ganho ele, eu ganho aquele. Se eu for um bom cristão, meu vizinho que antes me via gritar, não vai ver gritar mais. Ele vai perceber que há uma diferença em mim. Ele não pensa nisso. Ele pensa: eu quero mel e esse mel está aqui e agora. Eu pego ele agora e como ele agora. Se você continuar vendo comigo, olha só que coisa que ele faz no capítulo 16, versículo 1. Eu falei de mulher, né? Já adiantei o assunto. Diz que Sansão foi a Gaza, uma cidade, e viu ali. O que ele viu? Uma prostituta. E o que ele fez? Entrou. Ele não pensa duas vezes. Tá fácil. Tá aí, mulher se oferecendo. Não tem por que dizer não. Sou homem, ela é mulher. Não tem ninguém vendo. Por que não? É agora. Mais um pouquinho distante de Deus. No capítulo 16, versículo 17, eu vou só adiantar uma história para você. Ele se casa com uma mulher, aliás, ele junta com uma mulher chamada Dalila. E ele faz uma aposta. Ele inventa uma charada. Ele diz: olha, a charada é essa. Quem conseguir responder a charada, eu vou te dar tantas roupas e tal. Faz uma aposta com o pessoal, com os filisteus, que ele deveria estar lutando. Ele está fazendo aposta com os caras já está vivendo com eles, morando na terra deles, já se mudou para o país deles, está vivendo na comunidade deles. E lá ele faz uma aposta e diz: olha, se alguém descobrir essa charada, vai rolar uma boa grana, vai ter roupa, vai ter um monte de prêmio aí. E os caras, qual que é o resultado, qual que é a resposta, e eles chegam na Dalila, que era boa gente pra caramba. Fala: Dalila, se ele descobrir, vai rolar uma comissão. Se ele descobrir o segredo, a resposta da charada, vai rolar um cascalho pra você, Dalila. Vamos lá? E Dalila, cara, mulher chata é um negócio impressionante, né? E a mulher fica todo dia na cabeça do cara: e aí, qual que é a resposta, meu bem? E aí Sansão: não, deixa isso pra lá. Sansão, ó, olho vivo, né? Não, Dalila, o negócio seguinte, assim, a resposta é essa. Daí não era a resposta, né? Se me amarrar com uma corda, a força, porque a pergunta que ela fazia pra ele é qual era o segredo da força dele. Ele fala assim: não, se me amarrar com corda nova, eu não vou conseguir sair. Daí não era. Por 2 ou 3 vezes ela tenta descobrir, ele inventa a resposta. Sabe o que ela faz? Ela faz chantagem emocional com ele. Se você não me responder, é porque você não me ama.
Eu vou ficar muito sentida se você não responder pra mim. É sinal que você não gosta mais de mim. Já passou isso com o namorado já? Quem é casado também com a mulher? A Adriana fala assim pra mim, assim, quando eu falo assim, ela fala assim, compra aquilo pra mim, eu falo assim, não, Adriana, dessa vez não, comprar isso não, misericórdia, Adriana, não fala isso não. Ela fala, será que eu não tenho, não vale aqueles 100 reais? Adri? Fala, Adriana, que coisa feia, Adriana, chantagem emocional, não faça isso, né? Você vale muito mais do que 100 milhões de reais, você não tem dinheiro. Mas os 100 reais eu não vou gastar agora, não. É assim mesmo. Você valeria se eu tivesse, mas como eu não tenho, vai ficar 100 mesmo, não vai comprar nada não. Porque não tem. Aí ela faz chantagem emocional. E todo dia ela tá com uma conversinha na cabeça dele. E aí, Sansão, vai no jogo, Sansão. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo, Sansão? Qual que é o segredo? O que o idiota faz? Se cortar meu cabelo, não vou perder a força. O interessante, meu amigo, é que mesmo a gente sabendo que atos de burrice, não só você e eu, mas todos nós, cometemos vários atos de burrice pura na nossa vida. Cometemos ou não cometemos? Cometemos ou não cometemos? Decisões erradas que não tem volta. Que não tem volta. Não tem volta. A gente não falou, por exemplo, sobre sexo nesse acampamento, no outro nós falamos, mas perder a virgindade é um desses. Dessas coisas que depois que foi, não volta mais. Para meninos e meninas, para rapazes e moças. Não é uma questão física a virgindade, é uma questão de coração, guardar o coração. Depois que se entregou para alguém, nunca mais vai poder dizer, você é o meu primeiro. Vai ter que dizer, você é meu segundo, meu terceiro, meu quarto, quinto, sexto, sétimo. Não sei quantos. Se falar a verdade, né? Se mentir, vai ser sempre o senhor acredita. E ele conta e fala, olha, se cortar o meu cabelo, eu vou perder a força. O que a desgraçada faz? Espera ele dormir, tesoura na careca dele, chama os caras, amarra ele. E aí, amigo? A vida de Sansão, que era um pequeno sol, não virou nem fósforo apagado. Não é nada. Não é nada, ele não é ninguém. Quantas vezes eu conheci um rapaz, faz um tempo que eu não vejo ele, que quando eu era da igreja cristã evangélica, ele fazia parte da igreja e falava muito de Deus e aquela coisa toda. E depois de alguns anos eu não tinha visto ele mais. Um dia eu estava no meu escritório e ele apareceu. E rapaz, foi uma visão do inferno. Literalmente ver a situação que ele estava, sem os dentes na boca, todo machucado, cheirando muito a cachaça, todo sujo. E o nome dele era Eliseu, e eu dizia, Eliseu, o que aconteceu, cara? Igual o filho pródigo, né, de manhã, né? Eu falei, meu, onde você andou, o que está acontecendo? Eu falei, meu, Eli, tô morando na rua. Eu tô morando na rua, cara, já perdi tudo que tinha, perdi tudo. E agora eu moro na rua, eu tô morando no albergue da prefeitura, ali perto da igreja ali. Eu moro no albergue da prefeitura que não tenho para onde ir. Eu disse, rapaz, não é possível isso. Você que um dia falava tanto de Deus, que estava na igreja com a gente, que estava com os jovens, chegar num fundo de poço desse, ele fala, Eli, eu sei, mas eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, eu quero fumar maconha, eu quero fumar meu crack, eu quero tomar minha pinga, e eu durmo na rua se for preciso. Eu digo, rapaz, não é. E por várias vezes eu tentei ajudar ele, dei dinheiro para ele, levei ele no albergue, fazia, aparece aqui amanhã, eu vou te pagar comida, eu te pago almoço, e ele não estava afim. Tanto que sumiu, faz muitos meses que eu não vejo ele. Seria muito triste a gente encontrar um jovem talvez que está aqui nessa noite aqui, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, com um mendigo na rua. Não seria? Não seria triste? Ali para puxar o vinho, para triturar as coisas ali. Vai ficar andando aí, seu idiota. Você é o nosso escravo agora. Agora você não enxerga, agora você não tem força, agora você é isso. E esses somos nós nas mãos de Satanás. Que a partir do momento que nós viramos as costas para Deus, o diabo faz exatamente isso conosco. Ele fura os nossos olhos para que a gente não veja mais a verdade. Ele fura a nossa visão espiritual para que a gente se esqueça de quem um dia nós fomos e de como são as coisas de verdade.
E a gente fica andando em círculos e fazendo uma força totalmente inútil para chegar em algum lugar, mas na verdade a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque a gente busca no sexo, a gente busca na bebida, a gente busca na balada, a gente busca nas amizades, a gente busca em todos os lugares, mas na verdade a gente é idiota, a gente está rodando em círculos. Com os olhos furados, cego. Amém. Mas a palavra de Deus diz que enquanto ele estava andando, o cabelo dele começou a crescer de novo. Por mais cego que ele tivesse, eu imagino Sansão passando a mão na cabeça. Fala, cara, vai chegar o dia desse cabelo crescer de novo. Porque o nazireu, uma das propostas, uma das condições que ele tinha é que se ele quebrasse o voto dele com Deus, ele poderia fazer de novo. A condição seria que ele rapasse a cabeça, como se o cabelo ficasse virgem de novo, e ele tivesse que crescer de novo. E sem querer, os filisteus fizeram por ele o que ele precisava. Sem querer, raparam a cabeça dele. Rapaz, rapou a minha cabeça, ele só pensou em agora. Senhor, vamos começar tudo de novo? Aleluia, glória a Deus. Vamos começar de novo, Senhor? E enquanto ele roda, está lá fazendo o esforço dele, o cabelo dele está crescendo. E acho que ele deu uma de migué, né? Ele fazia uma cara assim de cansado, né? Bem devagarzinho assim, rodando a roda, né? E, pelo contrário, ele está ficando cada vez mais forte. Até que o versículo diz que os idiotas dos inimigos tiveram uma grande ideia. Vamos trazer o cara e vamos fazer uma gozação com ele. No dia da festa do nosso Deus Dagon, a gente vai trazer ele porque o nosso Deus Dagon deu Sansão nas nossas mãos. A gente vai colocar ele para todo mundo ver e a gente vai gozar da cara dele, vamos dar risada, vamos jogar pedra nele, ovo, tomate, vamos falar que ele é idiota, vamos humilhar, vamos falar mal de Deus. A grande ideia que eles tiveram. A boa notícia é que Deus sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Tá ou não tá? Perdão. Senhor, perdoa, Senhor. Quero começar de novo. E Sansão, no final da sua vida, ele tem a possibilidade de começar tudo de novo. Bom, versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, os inimigos disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam, enquanto Sansão os divertia. Aí chegou a hora da vitória, irmão, porque Sansão, ele clama ao Senhor e diz: Senhor Deus, eu te peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, Senhor, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os mataram em vida. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para a gente levantar a cabeça e fazer a vontade de Deus. Pode estar com o olho furado hoje, irmão, pode estar passando fraqueza, pode estar com a cabeça rapada, mas hoje Deus fala, meu amigo, se você levantar e clamar ao Senhor e pedir força ao Senhor, hoje é o dia que você vai fazer muito mais do que você fez até hoje. Hoje é o dia de você, ao invés de ser humilhado pelos seus inimigos, é o dia de você humilhar eles na casa deles. Está todo mundo junto lá querendo ver a sua derrota, mas hoje é o dia que você vai abraçar aquele negócio e vai botar tudo para baixo. Pastor, mas ele morreu. Ele praticamente se suicidou. Ainda que tenha que morrer para a gente cumprir a vontade de Deus, a gente vai morrer. Ainda que custe a sua vida, irmão, dê a sua vida para cumprir a vontade de Deus. E Sansão está disposto agora a entregar a sua própria vida para cumprir aquilo que Deus chamou desde criança. E não tem essa, irmão. Aí ele traça a mesa e fala: irmão, acho que o amiguinho que levou ele pela mão, eu falo: amigo, vaza que o negócio vai ficar feio agora. O moço que estava levando ele pela mão: vaza, filho, que agora você vai ver o que vai acontecer, sai daqui. E 3.000 homens, os homens mais importantes dos filisteus, estavam naquele lugar. E a palavra de Deus diz que ele matou na morte dele muito mais do que ele tinha matado em vida. Nessa noite eu quero dizer para você, meu amigo, que não sei qual é a sua história. Eu não sei se hoje você está fraco com os seus olhos furados.
Eu não sei o quão distante você está de Deus, mas hoje é o dia que você pode pedir para Deus renovar suas forças. Hoje é o dia que espiritualmente o seu cabelo começa a crescer. Hoje é o dia em que as suas forças vão começar a voltar e você vai se tornar cada vez mais forte, até destruir todos os seus inimigos que querem te afastar de Deus. Para isso, aprenda com sanção. Se mantenha na posição certa. Se mantenha afastado das coisas erradas. Faça as coisas que glorificam o Senhor. Ouça a palavra de Deus. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Não se contamine com os seus inimigos. Não more na terra deles. Não case com a mulher deles, com a moça que eles têm no povo deles. Não ande da maneira que eles andam. Não faça apostas com eles. Não faça negócios com eles. Se mantenha puro, se mantenha consagrado. Não fique andando no meio da plantação de uva, porque lá não é lugar para você. Por mais irresistível que seja o mel saindo do leão, diga não, eu não posso fazer isso, porque Deus me proíbe de fazer isso. Ainda que eu não entenda porque eu não posso fazer e não vou fazer, porque isso desagrada a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nessa hora eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus. Esse acampamento chamado Jovens Fortes é um acampamento que tem como objetivo, como ideal, fazer com que jovens voltem o seu coração e tenham o desejo de ser jovens cada vez mais fortes. Não em força física, mas em força espiritual. E acampamentos e eventos como esse são marcos na vida das pessoas. Vidas são marcadas por um abraço, vidas são marcadas por uma oração, vidas são marcadas por algo que aconteça. E quando a gente faz um apelo e chama as pessoas para vir à frente, não é que aconteça ou deva acontecer algo sobrenatural na vida delas, mas é simplesmente para que a pessoa decida colocar um marco na sua vida. O aniversário é um marco na nossa vida. O dia que a gente faz aniversário, a gente se lembra do dia. E eu queria convidar você que nesse dia quer fazer um voto com o Senhor. Não um voto como de Nazireu, mas um voto de ser fiel a Deus. Um voto de entregar o seu coração a Deus. Um voto de entregar o seu corpo a Deus. Um voto de entregar a sua vida a Deus. Eu quero convidar você para que nessa noite você venha até aqui à frente, para nós orarmos com você, para que você diga: sim, Senhor, esse sou eu hoje. Esse sou eu.